Esse podcast é para profissionais que buscam avaliar e estar em conformidade com os requisitos legais. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geison Aranhard Bastiani. Eu sou a Monize Carla. Gleison Loureiro falando. E eu sou Juliana Campos. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Muito bem, Rafael, muito bem. Obrigado, Beleza. gente, pela participação. Foi muito legal. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom dia, Gleison, tudo bem? Bom dia, Bom tudo dia. ótimo. Bom dia, Ju. Bom dia, tudo excelente. Então tá bom. E aí, Muniz, tudo certo? Tudo certo, cara. Pronta pra gravar mais um podcast? Vambora. Nunca acaba, né? Isso aqui nunca acaba. Hoje de manhã eu saí A nossa pinga, né? É a nossa pinga. Eu saí de manhã de casa, a gente tá cheio de gente na empresa aqui, né? Tá o Gleison visitando a gente, a Juliana. E tal, tem gente aqui, tem mais tem gente. consultor. Um monte de coisa acontecendo. Tem pedreiro. Pedreiro que a gente tá reformando. Eu saí de casa, tava 7 horas da manhã, eu falei pro meu filho, tem que gravar um podcast hoje. Mais de 100, a gente já gravou. E ele falou assim, mas você não gosta de gravar, pai? Eu falei, eu gosto, mas tem tanta coisa pra fazer que às vezes a gente meio que perde o foco, né? Mas é muito legal gravar, eu gosto. E tem um convidado especial, né, Moniz? Tem dois. 2, é verdade. Um não, 2, né? Uma empresa com 2 convidados, né? Estamos duplamente felizes Muito hoje. bom, é verdade, muito bem. E eu vou pedir pro Gleison se apresentar, né? Gleison Loureiro. Exatamente. É um trava-língua o teu nome, né? É, isso aí. Não é bonito como o Jason, que é fácil também, né? Aqui a única que não Gleison. pode falar nada é a Juliana, Juliana, né? é um nome normal, nome de pessoa, né? Porque é eu, Jason, você. Gleison, Monize, é tudo nome Não, mas difícil. isso é porque o nome é diferente, é especial, porque a gente é especial e diferente, não. né? Essa história que a mãe contou pra gente carrega até hoje. A gente exatamente. aqui fala que é esquisito, né? É o que nos sustenta, né? É o que nos sustenta. Mas, Gleison, fala um pouquinho, se apresenta pra gente, aonde você trabalha, o que você faz. Tá bom, vamos lá. Meu nome é Gleison, estou hoje, né, CEO do Ambileges, né? O Ambileges é um software de requisitos legais e a gente ajuda aí as empresas a melhorar a performance no atendimento a leis, né? É um negócio também fora de moda, mas que é importante, atender a lei. Né? Exatamente. Um negócio meio, né, que muita gente não gosta, né? Mas é extremamente necessário, né? Muito legal, muito legal. E você, Juliana, se apresenta aí pra gente, por favor. Vamos lá, eu atuo há 13 anos já na área de qualidade, mas Legal. há 5 agregando qualidade e vendas, né? Muito legal. Então, a gente trabalhar com vendas e vender qualidade, né, é uma missão muito nobre. E ingrata. Eu vou falar, meu Deus do céu, como é ingrato, mas é verdade. A Ju trabalha junto com o Gleison lá na Ambileges, né, colocando o Ambileges para rodar nas empresas, à né, frente Ju? da área comercial, desde marketing até sucesso Legal, do cliente. muito legal. Ó, muito bom ter vocês aqui, eu quero agradecer por participarem. E hoje a gente vai falar de um tema que, para muitos dos nossos ouvintes, é uma dor, né? O cara que está ouvindo a gente agora, ele deve estar... E se esse cara trabalha numa empresa, por exemplo, petroquímica, ele não deve ter problema com isso. Se ele trabalha numa mineradora, ele não deve ter problema com Tá isso. tranquilaço. Tá tranquilaço. Né? Só ter o alvará tá tudo certo. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre o cumprimento, né, e a manutenção dos requisitos legais do negócio dentro da lei, né? Porque existem os requisitos, você querendo ou não. Esse que é o fato. Como estar em conformidade, né? Como estar em conformidade, muito legal. E essa discussão de gestão de requisitos legais na empresa, eu acho que antes da gente entrar no tema mesmo, tema, a gente podia fazer uma primeira pergunta, né, Moniz? O que são requisitos legais? O que é Onde isso? vivem? O que comem? Do que se alimentam, né? Porque a gente fala Boa. disso de requisito legal, mas o cara que tá ouvindo a gente agora no fone, às vezes ele trabalha na qualidade e a gente tem uma área de compliance e nem sabe direito do que tá se tratando isso lá dentro. Sim. Né? O que são os requisitos legais para uma empresa? Dá um spoiler aí pra gente, Sim. vamos lá. Ju, responde essa aí. Vamos lá, a gente ouve falar também muito em regulatórios, né? O que a área de regulatórios faz? O que são requisitos legais? Toda empresa precisa atender legislação, né? Então, quais são as leis que são aplicáveis ao seu negócio? Requisitos legais nada mais é do que isso, né? O que a sua empresa precisa cumprir, atender, para estar em conformidade com a legislação aplicável a ela. Muito legal. É isso aí. Só fazendo um complemento aí da Ju. Requisitos legais é trazer à luz o que o cara precisa fazer e ele não sabe, né? E hoje... isso é muito nichado, né? É só um grupo de empresas que enxerga isso. E, na verdade,
toda Uma empresa empresa. que tem um CNPJ, tem um funcionário lá, ela precisaria ter uma série de leis para atender, né? E quando você fala disso, né, até para... Eu vou ficar sempre trazendo alguns exemplos. Vocês estão trazendo que a gente tem que trazer luz para aquilo que a gente precisa atender, né? Eu conheço, por exemplo, o caso das transportadoras, a confusão que é para ela atender requisitos legais, né? Se o nosso ouvinte que não trabalha na transportadora deve estar pensando, por que é confusão? Nossa. Porque ela atravessa uma pancada de municípios. É isso aí. Sim. E cada município pode ter uma lei específica para transporte, por exemplo, de inflamáveis, de A, B ou C. Então, a transportadora precisa estar em conformidade por todos os lugares que ela passa. E não só isso, tem lugar que ela nem pode passar, Ah, é verdade, né? Então, de repente, na cabeça dela, se ela não souber, ela vai passar pelo município de Cornélio Procópio, por exemplo. E não Aqui pode não. passar. Produto inflamável, ou enfim, Ou produto tóxico, perigoso né? não pode passar por aqui, porque tem uma lei específica que não pode passar. E às vezes ela passa, né? Então ela precisa estar sabendo também de todo esse processo. Muito legal. E além pra gente chover no molhado, né? Que o que a gente sempre fala é dos requisitos legais ambientais, né? A primeira coisa que vem na cabeça, Sim. né? É isso, mas Sim. não são os únicos como você trouxe, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso, né, Gleison? Mas muito legal, cara. É legal a gente poder falar um pouquinho de requisito legal. Eu sou um cara que eu acho muito legal a gente cumprir a lei. E eu acho muito difícil. As pessoas falam que é fácil. Eu acho difícil, porque a gente não sabe as leis que a gente tem que cumprir. Esse é o primeiro problema. A gente aqui na ForLogic tem que ter uma brigada de incêndio. Atingiu X pessoas, tem que ter uma brigada. Eu falei, tem que ter uma brigada? Tem que ter uma brigada. Eu falei, caraca, bicho, tem que ter brigada. Tem que ter PPRA, PCMSO. PCMSO. PGR, né? Já mudou, né? Já mudou. Agora Você é das antigas, das hein? antigas. Era PPRA, PCMSO. Precisa do Ambileges. Tem que ter o PGR. Olha aí, você quer me vender, Gleison. E quando a gente fala disso, a gente tem que estar por dentro, porque eu não passo de... a gente agora, por exemplo, a gente tem que ter menor aprendiz. É isso aí. Né? Então a gente não sabe disso. Eu não acordo de manhã com a maioria dos empresários ou a maioria das empresas e sai procurando que lei que ela tem que atender. Ela vai trabalhar, né? Então chega lá, tem uma pancada de coisa que ela precisa estar por dentro. Mas ô Jason, você não está errado, né? É que a malha de legislação do Brasil ela é muito complexa, né? E o ideal é que o empresário focasse no que tem que focar, mas ele precisa também colocar essa veia de lei porque é extremamente importante dentro do dia a dia dele, né? Pra você ter uma ideia, só trazendo um número, hoje a gente atualiza em mais ou menos em torno de 350 leis por mês. Isso falando federal, estados e os municípios que a gente atua hoje. Eu acredito que deva estar em torno de 700 municípios de 5.500 que existe no Brasil, né? Então todo mês está mudando A lei. a lei. É fácil, Então, né? tipo assim, você demora para atender, na hora que atende, você fala assim, pô, mas tá mudando? Né? É porque existe essa complexidade no Brasil, né? Cara, é muito legal você trazer isso, porque você trouxe um ponto bem legal. A gente deveria focar no trabalho, né? Mas a legislação, a gente não tem uma escolha. Eu brinco sempre, se a pessoa não concorda com as leis desse país, que funde o seu, né? Porque aqui tem é assim, né, cara? A gente tem que cumprir a lei. E fim, acabou. Mas muito legal. Acho que deu pro nosso ouvinte começar a entender do que a gente vai falar hoje, de como fazer a gestão desses aspectos legais, né? Porque todo negócio tem isso. Uns mais, outros menos. Acho que isso também é indiscutível, né? A gente sabe que grandes indústrias que trabalham com grandes indústrias que trabalham com matéria-prima perigosa, que tem um grande impacto ambiental, Fornecem para grandes clientes, que fornecem para grandes clientes. Então eles têm uma observação maior, mas isso como você trouxe, né? Cabe para todo mundo. Acho que não dá para escolher ninguém. E isso também, só pra gente, né, conectar ali com o ouvinte, pô, tô falando de requisito legal, é um podcast que fala muito de sistema de gestão. As leis compõem o sistema de gestão. O contexto. Contexto, até a própria ISO 9001, que é uma norma que a gente cita aqui várias vezes, né? Ela fala que tem que cumprir os requisitos legais aplicáveis. Então, isso não está inerte. Isso daí não é uma coisa que está fora do sistema de gestão. E aí, quando você fala de qualidade, tem a gestão de risco, né? A mentalidade de risco. Isso é um dos itens, tem que ser, né? Um dos itens da gestão de risco. É isso aí. Porque a mentalidade de risco traz... você ajuda quando você está avaliando os requisitos legais que você cumpre, você está
fazendo o teu papel enquanto Sim. mentalidade de risco. Eu tô olhando, buscando identificar o que eu tenho que cumprir, né? Pra saber se eu tenho um risco aí ou não. E pra que eu vou fazer isso, né? Exato. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas por que eu vou atender requisitos legais? Só pra prevenir multa, deixar de levar multa? Não, você vai buscar um investimento pra sua empresa, você precisa Isso. atender requisitos legais, porque senão o risco do seu negócio se torna alto. E muitos clientes, a gente também que não tem, mas vamos nessa. Muitos clientes grandes exigem, não certificação, mas exigem a papelada, vamos chamar assim, de que você está cumprindo os requisitos A, B, C, D, E. Né? Então, a gente atende grandes clientes aqui, eles querem, cara, a gente não pode... Eles querem saber se a gente tá pagando INSS, eles querem saber querem saber de alvará, eles querem alvará do corpo de bombeiros. Sim, E assim, pra nós tá ótimo, a gente tem tudo, mas é isso, né, Ju? Às vezes, dependendo do porte da empresa e a quantidade de clientes que ela atende, ela vai ter uma série de papéis para entregar, uma série de requisitos para cumprir. Que não são só a LGPD, que a gente já citou citou aqui, mas é um dos. E tem muito a ver com a mentalidade, né? Essa mentalidade, porque hoje o que a gente percebe ao longo do Ambileges aí pertence ao Grupo Ambiplan. O Grupo Ambiplan está desde 2003, né? Então nós estamos caminhando aí para 20 anos. O Ambileges nasceu em 2007, mas ao longo dessa jornada aí o que a gente percebe? Que o Ambileges ainda ele é olhado muito na operação, né? No dia a dia mesmo, de atendimento aos requisitos legais. E a gente tem trabalhado muito fortemente para mudar essa mentalidade dos gestores, né? Da alta direção, do conselho e tudo mais. Por quê? Porque é extremamente estratégico, né? Atender requisitos legais não é... tem que atender porque eu tenho que atender. Tem que mudar essa mentalidade porque é estratégico. Você pode tomar decisões, de repente, erradas, que você vai para um meio que se torna inviável porque você tem que atender um monte de lei. Sim. E o investimento não compensa o retorno que você vai ter. Então, ele é estratégico. E não só isso, né? Pegando o que a Ju falou, atender requisitos legais contribui com o aumento do valor da empresa, né? O valuation que a gente tem conversado muito, né? E quanto mais em conformidade você estiver, mais próximo você está do ESG, mais próximo você está de ser uma empresa sustentável. Você tem toda uma questão agora estratégica que você trouxe, né, Gleison, que não é própria da operação. Claro que a operação influencia. Ela tem que acontecer. Tem que acontecer, mas não é própria dela. Mas muito legal, muito legal. Acho que para o nosso ouvinte já deu para ter um gostinho do que nós vamos conversar. Mas vamos ver, acho que tem uma mensagem de ouvinte. Tem mensagem de ouvinte hoje, Manise? Temos, da Jéssica, e parece que é internacional. Olha só, isso é importante. Oi, Jason. Oi, Monize. Não posso acreditar que estou fazendo um áudio para vocês. Estou aqui na Argentina. Eu sou Jéssica. São as 6h49 da tarde. Estou caminhando com meu cachorro, escutando seus Qualicast. Cada vez aprendendo mais de vocês. Legal. Beijos, abraços. Aí, Monese, você falou que era internacional, mas pô, é Argentina. Jéssica, é brincadeira. Você não tá autorizado. Jéssica, muito obrigado pela mensagem, cara. Eu brinco bastante. A gente é brasileiro, com certeza vocês brincam com o brasileiro, a gente brinca com o argentino. E é muito legal receber uma mensagem sua, viu? A gente tem alguns ouvintes na Argentina. É incrível isso, né, Moniz? Não é a primeira. Mas a Jéssica é a primeira que manda um áudio, viu, Jéssica? Então eu queria agradecer pelo áudio e dizer que bom que você caminha com o seu cachorro, primeira coisa. Porque eu tenho que fazer isso mais com o meu, eu caminho pouco com ele. E que bom que você escuta o Qualicast, né? É muito legal. Uma coisa só, Moniz, como é que a gente manda o sticker pra Argentina, Moniz? Eu não sei, não. Agora, Jéssica, você não tem um endereço no Brasil pra gente mandar esses stickers? Então, mas a gente tem que mandar. Tem que mandar, tá bom. Vou dar um Jéssica, vamos dar um jeito. E assim, né? Você viu, Gleison? Os caras escutam na Argentina, cara. Nossa, demais. E eu quero dizer aqui o seguinte, que quem ouve o Qualicast tem que enviar mais feedbacks, porque é muito bom ouvir isso, né? Motiva a gente, né? A continuar. Motiva, Isso aí. O que eu brincava hoje de manhã, né? 100 episódios, e eu falei, cara, tem que gravar um podcast hoje, agenda cheia, né? Eu preocupado com a agenda do Gleison, que tá aqui, a gente tá conversando aqui sobre trabalho, sobre qualidade, sobre coisas pra fazer juntos. E tem um Qualicast pra gravar. E assim, o momento de gravar o Qualicast, né, é o momento que a gente tem que estar inteiro para se entregar para o ouvinte. Porque não dá para gravar um Qualicast mais ou menos, entendeu?
como é que você chega aqui com metade da energia pra gravar Qualicast? Não dá, tem que ser legal. E é legal a mensagem da Jéssica, a gente, pô, lá da Argentina, né, cara, muito legal. E eu já fiz uma piada, ela já vai me odiar, não tem problema, Jéssica, pode me odiar. Porque as piadas não vão parar, entendeu? Elas nunca param, então. Mas muito legal. Ô Monizinho, o que a Jéssica vai ganhar se a gente conseguir fazer chegar lá? A gente pode, é que tá longe, senão a gente podia mandar uma barra de ouro, né? Mas como ela tá na Argentina, o que a gente pode mandar pra ela? Então fica mais leve. O correio ia pagar, ficar muito caro mandar uma barra de ouro. Ia dar uma barra de ouro, vai ficar caro o correio, né? No Pix. Não, dá ideia, Gleice, não se mexe. A gente podia mandar pra ela. Mas não funciona por lá. É verdade, o Pix, não tem Pix da Argentina. Que pena. Então o que nós vamos mandar pra você? A gente vai mandar stickers da ForLogic, é isso aí. E se você também quiser mandar áudio e também ganhar stickers da ForLogic, é só mandar áudio para 43 99822 0077. Muito legal. E agora vamos ouvir quem é que paga a fortuna que a gente ganha para gravar esse Qualicast enquanto o Ambilege não patrocina o Qualicast. Quem que tá pagando a gente? Patrocina a gente. Por enquanto. Quem que tá pagando por enquanto? O Qualicast é patrocinado pela ForLogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil! Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para a gestão da qualidade. Muito legal. O nosso ouvinte deve estar feliz comigo porque eu entrei no tema rápido hoje, hein? Parabéns, Apresentamos Jason. 2 convidados e entramos... Porque eles mandam feedbacks reclamando que eu demoro pra entrar no tema. Teve um cara no YouTube, eu adoro falar disso, que falou assim, faz 15 minutos que tô ouvindo e não entrou no tema ainda. Perdão, peço desculpa. Mas tudo bem. Pô, é difícil. Tem que ser legal, tem que ser engraçado, tem que entrar no tema logo. É difícil. E tem que ser leve, né? Tem que ser leve. Não, a história da leveza no podcast pra nós é fundamental. O cliente é exigente, É exigente, né, cara? Mas é na França. Na França. Aqui no Brasil tá tudo de boa. Tá tudo tranquilo. É, só na França que é assim. Vamos começar, amor, com uma primeira pergunta, né? A gente já meio que falou disso ali na abertura, Gleison, mas eu queria ouvir de você. Melhor, vou fazer essa pra Ju, porque é a Ju que vende, então eu não vou falar com você. Ju, Tá bom. pra qual tipo de empresa é aplicável a gente trabalhar com requisitos legais? Essa é uma pergunta excelente, né, Jason? Porque as pessoas acham que requisitos legais está sempre atrelado à empresa que tem certificação ISO, né? E não. Todas as empresas, de qualquer porte, de qualquer tamanho, ela tem um CNPJ e tem um funcionário, ela precisa atender requisitos legais aplicáveis. Entendi. Né? Então, não está ligado somente à certificação ISO. Existe uma exigência a partir de um requisito da certificação, principalmente as mais técnicas, como a ISO 14001, a ISO 45001, até a ISO 27001 cita requisitos legais, a LGPD que a gente já comentou. A 37001 vem também forte, né? A parte de compliance anti-suborno. Então, a gente precisa atender requisito legal independente de certificação. Tá. E até perguntando isso, Ju, até para deixar claro, né? Mas vamos pensar comigo agora um cliente, vou usar um exemplo aqui. Ele tem uma... Porque às vezes o nosso ouvinte é um cara que está indo para o trabalho ou voltando, ele trabalha, vou usar aqui numa qualquer coisa, uma metalúrgica, né? Ele pergunta, pô, mas pra que isso importa pra mim? Eu preciso atender requisito legal? Como que funcionaria? Quando ele contrata um Ambilege, não é só pra fazer merchan de vocês, não, mas a grande questão é eu contrato alguém pra me ajudar. O que vocês vão entregar pra ele? Só pra ele entender, como é que funciona? O primeiro ponto é a gente identificar quais as leis são aplicáveis à empresa então dele. vocês fazem essa identificação pra cada cliente que entra lá. Diagnóstico. Sim. De acordo com o perfil, Ou seja, se a ForLogic contratar vocês, vão dizer o que eu tenho que atender de lei. Você vai preencher um checklist. Não contrata eles não, que vai chegar mais serviço pra gente. Mas brincadeiras à parte, é isso que a qualidade tem que cuidar, né? Exatamente. Você vai preencher o checklist inicial, vai identificar as características do seu negócio. Por exemplo, sua empresa tem um poço artesiano no local, você usa a água desse poço para algum fim no seu processo? Se sim, se você respondeu sim para essas duas perguntas, eu tenho legislações nos 3 âmbitos, tanto federal, estadual e municipal. Legal. E às vezes você não tem ciência de que você precisa atender tudo isso, né? Qual legislação eu preciso atender? Qual que vem na frente, né? A municipal, a estadual? Porque tem legislação que se sobrepõe ainda. Então essa orientação vem de vocês, daí no caso, para conseguir atender esses requisitos legais. E assim, é por atividade, por localidade.
né? Sim. Então... O cara tem 3 sites, um em cada cidade, por exemplo. E assim, às vezes, como o nosso trabalho ele tem alguns diferenciais, às vezes o cara pode ter 3 unidades na mesma rua. Vão ser 3 ambileges, dependendo do plano que ele for contratar. Por quê? Porque o nível de atendimento pode ser diferente de um para outro, né? E... Ele pode fazer coisa numa planta que ele não faz na outra. Exatamente. Ele pode receber produto numa planta que ele não recebe na outra. A Por licença exemplo, de operação pode ser diferente. a validade é diferente de uma da outra, as condicionantes. E só pegando um exemplo do poço mesmo. Às vezes tem 3, mas, ele só furou um, né? Uma das 3 unidades tem poço, né? Então ali vai ter leis que as outras 2 não vão ter, né? Então isso para cada unidade, cada site é uma realidade. E o nosso trabalho ele é totalmente personalizado, né? E aí, avançando um pouco mais, as empresas elas são vivas, né? É dinâmico. E o trabalho que a gente faz não é uma fotografia. O inicial, sim, né? A gente tira a fotografia de hoje para trás. E aí faz o entregável, né? A gente entrega o relatório, o diagnóstico para ele de tudo que ele precisa fazer, organizar dentro da empresa. Mas pegando o exemplo ainda do poço artesiano, depois de 6 meses decidiram, vou fechar o poço artesiano. Tinha várias leis que ele estava atendendo, mas agora a diretoria decidiu, vamos fechar o poço artesiano. O fato dele fechar o poço artesiano mudou a condição daquela empresa. Ele também precisa estar nos informando, relatando, porque agora ele tem que atender outras leis, tamponamento, um monte de outra coisa diferente. E a análise de risco aí, né? Dessas decisões. É isso que eu ia falar. Muda até a gestão de risco dele. Sim, exatamente. Deveria, né? Deveria. Por isso que eu volto a falar, é estratégico, entende? Não é operacional como muitas empresas encaram, né? É estratégico. Mas a tem qualidade... que estar num outro nível também, não que não tenha que estar no operacional. É claro que o operacional é o dia a dia, o que vai fazer o negócio acontecer. Mas precisa passar por lá. De uma visão estratégica, né? Mas a qualidade tem esse problema, né? Quando a gente segrega ela ao operacional, ao tático, e não deixa ela chegar na estratégia, a gente corre o risco da empresa ir para um lado e a operação ir para o outro. Sim. Né? O que a gente quer fazer tá para cá e o que a gente tá fazendo tá para lá. Por quê? Porque as coisas não estão ligadas, né? E você deu o exemplo do poço, aí eu fiquei pensando, poxa, modificou o contexto interno da organização, modificou a relação com a sociedade, porque muitas vezes, vou dar um exemplo, inventando aqui, tem problema de água na região, ou tem contaminação, muda o contexto, né? Por exemplo, você deu o exemplo do poço, mas pode ser o contrário, você pode ter uma estação de tratamento num lugar perto de um afluente, que não pode, então tem toda uma questão, né, que está totalmente ligada à qualidade, à excelência e que está ligado com o aspecto regulatório, né? Então, elas não são dissociadas, né? Isso é muito legal. Não, e outra coisa, até, Jason, aproveitando esse gancho, às vezes as empresas que não têm uma atividade tão crítica, que representa tanto risco para o meio ambiente, por exemplo, ela fala, mas eu preciso monitorar requisitos legais de meio ambiente, né? Como que você atende a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010? Como que você faz para cumprir essa legislação? Você faz coleta seletiva? Você se preocupa com a logística reversa? Né? Eu faço um levantamento legal uma vez, quando eu inicio o meu projeto para atendimento legal. Esse levantamento, a partir do próximo mês, ele pode estar obsoleto. Leis entraram, leis saíram, isso é muito importante. As pessoas se preocupam só com o levantamento. Eu preciso entender só as leis que eu atendo, que são aplicáveis ao meu negócio. Não, é um processo contínuo. Até porque elas mudam, né, Ju? O Gris estava falando ali. É os dois casos, né? A empresa muda e as leis mudam. Então é um processo contínuo. É isso aí, exatamente. É difícil mesmo. É difícil. Ô, vida. Mas é isso. O nosso ouvinte tá pensando, meu Deus, mais coisa. O cara da qualidade que escuta a gente, ele faz esses desgraçados. Vou parar de ouvir. Eles trazem coisas todo dia pra fazer. Eu não aguento mais. A ignorância é uma vez. Eles trouxeram LGPD pro meu treino de gestão. Então eu vou trazer aspecto de requisito legal. Eu não aguento mais esse cara. Mas a verdade é o seguinte, né, cara? Vivo. O negócio é vivo. O negócio é vivo. Você da qualidade, você deveria, se não está, deveria estar no centro da discussão do sistema de gestão. E uma empresa opera através de um sistema de gestão. Certificado ou não, documentado ou não, auditado ou não. Existe um sistema que opera na empresa. Né? Então, se você é da qualidade, você tem que estar preocupado com quão eficaz e eficiente esse sistema é para perenizar o negócio ao longo do tempo. Porque isso afeta o resultado e, assim, a continuidade do negócio. É isso aí. E lembrando que
não é porque a empresa tem ou não tem um sistema de gestão que ela não precisa atender lei, né? São coisas distintas. E o que mais dói o meu coração, e tenho certeza que da Ju, por exemplo, recentemente a gente perdeu um contrato e o retorno que a gente teve, falou assim, a gente estava implementando a ISO 14000 e agora vai ser em 2024. E por isso a gente vai cancelar. Mas o que tem a ver uma coisa com outra? Você entendeu? São coisas distintas, mas infelizmente muita gente vincula com isso, né? Mas é igual quando alguém procura a gente e fala assim, não sei se eu preciso do QualiX, porque a gente não quer uma certificação. Eu falei, mas cara, que não tem nada a ver certificação com o meu sistema. É isso aí. Se você quiser uma certificação, o meu sistema te ajuda. Se você não quiser, o meu sistema te ajuda. O que você tem que entender é que o meu sistema não faz o trabalho pra você. Outra coisa que eu falo sempre, é igual vocês, né? Vocês não vão atender a lei pro cara. Não. Vocês vão dar as diretrizes pra atender a lei. Né? E olha que a gente dá mastigadinho ainda pra encurtar o trabalho deles. Mas ele tem um trabalho lá. E eu costumo dizer assim que a busca pela qualidade, ela é um compromisso pessoal. Sim. Né? E depois um compromisso coletivo da empresa. Mas se não tiver esse entendimento, não avança. Eu penso assim que a gente, quando fala de sistema de gestão, a gente não necessariamente está falando do sistema de gestão certificado. É isso aí. Um sistema de gestão é o sistema pelo qual a empresa opera. Se ela imputa ali certificado ou imputa outro tipo de metodologia, isso é outra discussão. Toda empresa é gerida, inclusive as mal geridas, elas são geridas. Se o sistema de gestão é bom ou ruim, não é esse o ponto, mas toda empresa em si é um sistema de gestão, porque ela opera de alguma forma. Ou até sem ser gerida também. Cara, se você tiver uma ingerência, o teu sistema como que é? Caótico. Mas existe tá lá, é desse jeito, essa loucura, é assim que roda, né? Mas muito legal. Ô, Mo, puxa a segunda pergunta aí pra gente avançar, porque se a gente fica falando aqui, não para. É verdade. Você falou de sistema de gestão, já começa, vai vendo, não para. Como que seria o processo de atendimento aos requisitos legais dentro de uma empresa? Sei que vocês já falaram um pouquinho aí do diagnóstico, né? E tudo mais, mas vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. Aquele chumaço de coisas que vocês mandaram pra ele fazer, e agora? Depois que... Tipo assim, a gente tem todo um trabalho de levantamento depois que foi feito esse diagnóstico, né? E na hora que a gente entrega para o cliente, ele precisa digerir isso, né? Como eu disse, a gente tira uma fotografia de hoje para trás e o trabalho, né? Quando a gente entrega, vai ter um monte de lei que vai aparecer dentro do sistema. É um software onde a pessoa precisa alimentar para atualizar, né? Ele não faz isso sozinho ainda, né? E então existe uma dedicação inicial um pouco maior para fazer essa alimentação. Isso não quer dizer que ele não está atendendo a legislação na prática, mas ele precisa alimentar o sistema para que o sistema, o software e a realidade estejam ok, né? E a partir dali, sim, ele vai fazer essa gestão do plano de ação, responsável, prazo, análise crítica, enfim, fazer o negócio acontecer para que o que ele realmente não atende, ele passe a atender. Não basta estar atendendo, né? Ele tem que evidenciar o atendimento legal. Exatamente. E o sistema dá essa condição para ele, né? De alimentar e fazer com que ele possa ter essa clareza do que ele atende, o que ele não atende, como que ele atende, e ter essa validação dentro do sistema. Né? Como diria Deming, né? Eu acredito em Deus, por resto eu quero fatos e dados. Isso aí, então, é bem isso daí. Tipo isso. Essa é uma frase ótima, né? E que remete muito a isso, né? A gente falava antes, né, Gleison? A Muniz perguntou como que acontece. Acontece que você vai entregar uma série de informações para ele, mas ele vai ter que agir, né? Então, exige uma atuação direta. Sim, exige. Então, a gente consegue ajudar nesse processo também ele, para facilitar ainda mais para ele, né? Mas isso é uma decisão do cliente. Né? E essa decisão tem que ser tomada, e eu gosto muito quando a gente fala de sistema de gestão, como eu estava falando, se a alta direção não estiver preocupada em cumprir os requisitos legais, e você vê como isso é forte, isso é uma questão de governança, isso não é uma questão de quero cumprir ou não a lei. Entendeu? É uma questão de governança, cara. Porque qual que é o risco? Fala, Jesus, eu não vou atender. Por que eu tenho que atender? Vamos supor que você não tenha nenhuma certificação ISO. Vamos supor que você não esteja nem aí pra nada. Vamos supor que você não tem nem pro meio ambiente, nem para as pessoas. Pra você podia morrer tudo.
só para continuar operando é um bom motivo. É isso aí. Né? Porque senão você pode simplesmente ser impedido de operar, você pode receber uma multa, você pode perder dinheiro. Além do que, se você conseguir cumprir os requisitos legais, teoricamente as leis ela têm um significado na sociedade, que é para melhorar a convivência. Teoricamente, ninguém deveria criar uma lei que atrapalhe o convívio. Teoricamente. Né? Na prática não é bem assim, mas teoricamente é isso. Então, conceitualmente é para organizar a sociedade. Exatamente, né? Para a gente ter deveria ser, né? Um bom convívio em sociedade. Então, essa que é a ideia. Então, legal falar disso, né, cara? Porque, olha, você precisa atender, você que está ouvindo a gente, você não sabe qual, mas você precisa atender alguns aspectos e requisitos legais. Eu já tô ficando com medo, Manice. Tô saindo daqui, já vou chamar a controladoria aqui e falar: o que nós temos que atender aqui? Que o Gleice falou que nós estamos ferrados. Eu não sei nem o que é. Saindo desse Qualicast, teremos trabalho. O Zé Guilherme que eu vou e pegar. E você, ouvinte, também, viu? Não olhe desse jeito como vocês estão ferrados. Olhe assim, como uma oportunidade de ter clareza nas coisas que a gente precisa fazer. É isso aí, né? Ou é uma ameaça ou uma oportunidade, né? Vamos lá. É isso aí, é isso. Muito bom. Tá, então a gente falou um pouquinho, né, de como seria esse processo de atendimento e quais que são as dificuldades que uma empresa enfrenta para buscar as conformidades e atender os requisitos. Quais são as dificuldades? As principais dificuldades, falar, cara, isso aqui sempre pega, isso aqui sempre enrosca. Manda aí, Ju. Vamos lá. Eu acho que a principal delas, a preocupação, a gente está falando do nosso ouvinte, é um cara da qualidade, né? O cara da qualidade, normalmente, pelo que a gente conhece do perfil dessa pessoa, ela não é uma pessoa da área jurídica. Então, a gente já bate no primeiro ponto, né? Como entender ou interpretar uma legislação? O que a legislação está pedindo que eu cumpra? Né? Então, quando o Gleison falou que a gente já entrega o trabalho mastigadinho, é esse o primeiro passo. Né? A gente olhar com uma visão técnica e interpretar aquilo para o cliente, trazer para a nossa linguagem, para a linguagem do cara que é técnico. Para ele saber exatamente como que ele precisa atender, quais os passos, numa linguagem que seja fácil dele compreender. Zero juridiquês. Então, tem que traduzir do juridiquês pro qualitês. Meu Deus do céu, não vai ser fácil. Não sei se melhora ou complica. Vai piorar. Se é o cara da produção que pega, ele não sabe o que é pior, né? Você sabe que, complementando aí um pouco do que a Ju disse, eu disse que lá em 2007 o Ambileges nasceu, mas um pouco antes eu desenvolvi esse trabalho de forma manual, né? E foi bem interessante como isso tudo começou, porque eu prestava serviço para a BASF lá em Mauá, e um determinado dia lá o rapaz, ele estava com uma necessidade, falou, eu tô precisando disso daqui, você faz? Aí eu falei, eu tenho condições técnicas para fazer. Falei, então manda uma proposta para mim. Aí ele fechou o trabalho. E o mais interessante de tudo, a forma como eu fiz o trabalho, eu não tive interferência nenhuma com nenhum tipo de concorrência. Eu nem sabia naquela época que existia esse mercado, né? Esse mercado e tudo mais. E aí a gente desenvolveu o software. Então, por que eu estou falando isso? Porque o grande, vamos dizer assim, o coração do Ambileges, ele nasceu porque eu senti a dor do cara e eu tentei deixar aquilo de uma forma muito simples para ele, porque, quem gosta de lei é advogado, né? E quem gosta de advogado é ninguém. Não precisa ter falado isso, amor. Os advogados não escutam a gente. Não desistam de nós. Mas o que acontece? O cara que está na ponta, né, o cara da qualidade, enfim, quem vai estar atuando junto ao Ambileges, por exemplo, é o cara técnico, né? Não é o advogado, em 100% dos casos. Eu diria 99,9%. E ele não entende aquele linguajar, né? Os jargões. O que essa lei significa, né, cara? Tá tudo bem, beleza. Tem 30 páginas aqui. O que eu preciso fazer para atender? Eu preciso saber disso. Eu não quero saber todos. Não quero. Eu não tenho tempo para isso. Então, a ideia é justamente essa. É fazer essa tradução dessa coisa complexa que ninguém entende. Porque, cara, faz isso. Se você cumprir isso aqui, tá tudo certo. Você pode ter segurança, dorme tranquilo que você vai estar atendendo a lei. Então, uma das grandes coisas, uma das grandes dificuldades, então, é essa tradução, né? Deixa eu perguntar uma outra dificuldade que eu encontro em outras áreas, eu quero ver se é aqui também. O entendimento da alta direção, da importância e prioridade disso é uma dor também ou não? Sem dúvida. Dos clientes, você fala?
É uma dor, com certeza. Porque chega pra você assim, putz, não, mas tem que convencer a alta direção que eu tenho que atender os aspectos legais. É uma conversa meio de louco, né? Que eu preciso de um software pra atender isso. cara. Porque as pessoas acham que precisam de uma planilha de Excel, né? Com as Como é que faz, né? Porque nem você falou que é 300 prática, leis por mês que você atualiza. Como é que faz? Se a gente for ver na prática, eu precisaria de um software? Não. Mas é complexo, é isso que eu tô falando. É difícil o entendimento. E o cara técnico, não é pra fazer isso. E fica muito mais barato ter isso, ter um software. Ou você precisa de 4 pessoas pra fazer isso. É isso aí. Então o custo é muito menor. O cara vai ter mais segurança, vai entregar o que precisa entregar e tal. Mas a consciência da alta direção, ela precisa amadurecer um pouco mais nesse aspecto. Na minha opinião, né? E eu vejo aquele negócio, né? Muitas vezes a alta direção ela não consegue entender o impacto disso no negócio. Acho que nem... De novo, eu não acho que ninguém da diretoria sai em casa e fala assim, deixa eu fazer alguma coisa bem errada hoje na firma. Os caras saem pensando para fazer o certo, né? E só que se o cara chega e fala para ele que vai gastar R$5 no negócio e ele acha que aquilo não serve para nada, ele vai falar não, cara. É isso aí. Entendeu? Eu falo não, né? Tem cara que querendo comprar câmera que custa 4 mil, sendo que dá pra dar uma câmera de 1.500. E daí eu falo não. Tem cara aqui. Tem cara tipo, aqui. nessa sala que não tá no podcast, que mas não tá nos está bastidores. aparecendo nas... Mas tá nos bastidores. E eu presenciei isso, hein? Fui testemunha. Então, assim, mas falando sério, né? Quando a gente entende a consciência da importância, tá brincando isso, né? Quando o Rafa traz isso para uma câmera, ou quando a gente consegue levar isso para a diretoria explicando o quanto isso traz de valor para o negócio, é muito parecido com a gente. É igual o cara que tratar não conformidade em planilha. Cara, dá no papel. Não conformidade você pode fazer no papel de pão, Ishikawa, não é o problema. Sim. Como que você torna isso sistêmico? Como que você consegue envolver as pessoas para que isso aconteça de maneira adequada? Como que você garante que seja cumprido e você não seja pego, porque está no papel de pão, se o papel de pão caiu, a moça da limpeza jogou fora, você perdeu a não conformidade. A vulnerabilidade que isso traz, né? Mas ele vai ter rastreabilidade, porque ele vai saber que foi a mulher e estava no lixo. Vai ser facinho fazer. Buscar em todas as câmeras da empresa. Vamos no aterro, que tá lá a nossa não conformidade, né? Mas é legal, por isso que eu perguntei, Ju, porque vocês têm essa dificuldade, que eu acho que é uma outra que aparece para vocês. Né? Uma que eu vejo, assim, até da nossa própria discussão aqui, principalmente quando não tem uma tecnologia vinculada a esse controle, é se manter atualizado, né? Porque o contexto muda, as leis também podem mudar, né? O tipo de lei para estar em conformidade e adequado. E como que se mantém assim, ligado em tudo isso o tempo todo, né? Então, eu penso que para buscar a conformidade tem que estar ligado às mudanças da empresa e também das legislações. Isso é um trabalho... Só de das empresas acho que já vai ser muito difícil. Isso é um trabalho a 4 mãos, né? Porque do lado de dentro da empresa tem o operador, o técnico, o gestor, que tem que estar informando as mudanças de dentro, porque acho que vocês não conseguem descobrir lá. E do lado de fora tem vocês trazendo todas essas mudanças da legislação para compor isso, né, Moniz? Para fechar essa... É bem interessante esse ponto que você trouxe, Moniz, porque a gente enxergava muito claramente essa dor, né? A gente enxerga, na verdade, essa dor dos nossos clientes, né? E então eles precisam entender que a gente está junto, né? A gente é um pouco mais que um parceiro, né? A gente precisa ser encarado desse jeito dentro da empresa. Porque é muito dinâmico, as coisas mudam e tal, e se não está alinhado a estratégia da empresa com a gente não sabe, tem um gap e pode acontecer um monte de coisa. E aí, pensando nisso, para tentar diminuir um pouco essa dor, a gente criou um produto que é o BPO Legal, Sim. que é justamente mensalmente a gente está junto com o nosso cliente, uma análise crítica em alguma coisa que é para tentar diminuir vamos dizer assim, essa falha, esse buraco, para estar mais ligado nessa estratégia do negócio e tudo mais, para estar acompanhando, para que o nosso cliente não tenha problemas, não né? seja impactado. Não seja impactado. Ô, Gleison, legal. Então a gente falou que o cara tem que atender, a gente falou de umas dores que eles têm para atender, a gente falou de como que vocês ajudam e como que ele pode buscar uma alternativa para atender o requisito legal. Mas quais problemas que a empresa pode ter
que vocês sabem, porque vocês estão meio, né? no meio de vocês, né? Qual problemas que a empresa pode ter se ela não se atentar, não atender, se ela der as costas para a questão do requisito legal? Que problemas ela pode vir a sofrer? Eu acho que o que todo mundo tem medo é, em primeiro lugar, a auditoria, né? Multa. Né? Multa, fiscalização. E acontece, Ju? Isso acontece nas empresas? Nossa, e assim, Acontece. dependendo do porte da empresa, do nível dos processos, da quantidade de pessoas envolvidas, que a gente sabe que tudo isso é variável dentro de uma legislação, a gente tem multas milionárias. E as pessoas só percebem isso depois que levam a multa, né? E aí aquilo se torna uma preocupação. Poxa, por que eu não estava atendendo requisitos legais até agora? Por que eu não estava olhando para isso dentro da minha empresa? Aí a alta direção começa a se preocupar quando vem a o multa. cara agora criou consciência no cara. Porque, Do nada, uma consciência. Porque existe um passivo, né? Se a gente for pegar, por exemplo, NR, normas regulamentadoras. Sim. O cálculo da multa para NR é em função do risco, número de funcionário, um monte de coisa. Então, É bem melhor que o IGPM. É bem melhor, melhor que o IGPM, com certeza. Né? Tá dando menos, né? Então, claro que cada caso é um caso, mas o número ele vai crescendo. E às vezes é uma NR. Se o cara não estiver atendendo outras NR, esse número vai cada vez mais evoluindo. E aí você fala assim, eu tenho um passivo aqui trabalhista, por exemplo, de, 10 milhões. E aí cabe à diretoria identificar o que ela quer fazer com isso, né? E quando você fala disso, né? Quais problemas vocês falaram de auditorias que a gente pode sofrer, né? De multas. A auditoria pode ser, inclusive, auditoria de cliente, né, gente? Não pode Auditoria de disso. cliente, muito importante. O cliente vem audita e fala multa, fiscalizações que o Ministério do Trabalho e tantos outros, né? Uma coisa que você acabou de trazer, Gleison, mas que fica velada, mas quando você tem um passivo de 10 milhões, eu tenho alguns amigos que trabalham com M&A, compra e venda de empresa. Isso é debitado na venda da empresa. Sim, exatamente. Isso é analisado, né? Se você tem um passivo de 10 milhões, o seu valuation diminuiu 10 milhões do negócio, se for vender esse negócio. Então assim, é legal a gente olhar que esse é outro impacto, né? E, tá às vezes o negócio é tão, às vezes, sem sentido, né? Porque, às vezes, para o cara se adequar, ele vai gastar 500 mil. E tirou 10 milhões do passivo. Entendeu? Ele investe 500 mil, tirou 10 milhões lá do passivo, ou seja, aumentou 10 milhões, né? O que ele iria receber no valuation, no M&A, enfim, qualquer coisa do tipo. Então, às vezes, isso não tá no jogo. Ele não olha, não tá ali na carta, na manga, ali na mesa, para olhar essas coisas, entendeu? Sim. Isso precisa ser mudado. Um impacto também que eu vejo nesse sentido é o que nem sei se dá para mensurar, que é a questão da reputação. Isso. Quando isso ganha mídia, dependendo marca, né? do requisito, porque é um negócio que não... Você paga a multa, paga quem tiver que pagar, mas é um negócio assim irrecuperável, né? A gente vê essas questões Brumadinho, né? Brumadinho, a gente vê tipo até de LGPD também, quantas marcas aí vieram na mídia por conta disso, porque abala a confiança do cliente. Abalando a confiança do cliente, você perde o mercado. E é um negócio que não dinheiro que você tiver não tem como reparar, né? A imagem da empresa pode sofrer um dano muito sério. E leva tempo, né? Vai levar tempo, uns anos aí. Né? Recupera, como tudo na vida, mas leva tempo. E daí as ações da empresa, se ela tiver com ações listadas em bolsa, caem. Né? Então você tem a gente tá falando, lembra? Eu tô conectado sempre com o cara que tá ouvindo a gente, que às vezes tô usando hoje a persona, o cara da metalúrgica lá de 50 funcionários. Mas esse aqui também, cara, pode estar também numa multinacional na área de regulatórios. Sim. Que tem ações listadas em bolsa e que um arranhão na imagem do tipo... não está atendendo 45.001, ou foi pego na 37.001 subornando um agente público. Segurança dos alimentos. Segurança dos alimentos. Meu com Deus. 22 mil. Então, assim, um problema com fármaco. Então, um arranhão aí, ele pode... Qual que é o impacto disso? Né? Então, qual que é o passivo que a empresa tem hoje, né? Olhar para isso, né? Veja, quantos problemas ela pode ter, né? Por isso que eu volto a falar, é estratégico. Não, eu concordo muito. Mas a gente tem que mudar um pouco o essa nosso mentalidade. Trabalho, e os ouvintes, inclusive, tem que ser os influenciadores, né? Manda o Qualicast pro seu diretor. Para levar, exatamente, manda o Qualicast pro seu diretor. Tem que influenciar, eles precisam abrir, rasgar
essa escama que tem nos olhos aí e começar a enxergar isso com outros olhos, né? Ele tá pensando agora, eu vou rasgar a escama, ele vai me rasgar e mandar embora. Então, assim, cuidado! Cuidado quando você vai fazer o Gleice, é muito radical. Mas não, mas é verdade. O que o Gleice coloca, ele tem muita razão. A gente brinca muito com isso, né? Porque esse é um tema que a gente que é da qualidade, a Ju sabe que tá há muitos anos, sabe? O famoso, como que é? Como é que eles colocam isso? Eles colocam assim que a alta direção não se interessa pela qualidade. Exatamente. Ou não está engajado. O engajamento da alta direção na qualidade, né? Então, a gente precisa mudar isso, né, Gleison? E para mudar tem que trazer a consciência. Quando a gente brinca da multa, a multa traz consciência na hora. O cara vai debitar da conta, o dinheiro que ele ia pagar o salário saiu da conta, foi pra multa, ele fala, caraca, tem que cuidar disso. Né? Mas não precisa ser tudo assim, né? Não precisa chegar nesse ponto, né? Não precisa ser tudo na dor, né? Pode ser um pouquinho no amor também, na conversa. E o interessante é que o nosso trabalho ele é 100% na preventiva. Ele é 100% preventivo. Então, a gente ajuda as empresas exatamente para que esse ponto não chegue. É isso aí. Né? Uma boa ação para mitigar risco. Para mitigar risco e uma boa ação de governança. Eu bato muito nesse ponto, porque cada vez mais a gente tem falado em governança, cada vez mais a gente vê as pessoas da qualidade entendendo a diferença entre gestão e governo de uma empresa. A gente tem cada vez mais essa visão. E talvez o cara não se engajaria pela gestão. Mas quando você pega pelo ponto da governança, fala, isso é uma questão de governança, aqui tem que estar na controladoria. E o cara, pera, eu quero entender. Porque daí ele já entende que é para onde ele está indo, ou para onde ele está respondendo. Né? Às vezes o gestor da empresa não tem esse poder, não entende a importância disso. Mas quando ele tem um conselho de administração, ou um conselho consultivo, às vezes não formalizado ainda do uma SA, mas ele responde para um conselho e já consegue ver de outro jeito, fala, putz, isso vai trazer mais credibilidade para a gente em relação ao conselho, o conselho vai ficar mais tranquilo em relação aos nossos riscos. Então, são jeitos, né, Juliana, que a gente tem para abordar a nossa diretoria para que ela entenda que, sem ser pela multa, né, para tirar essa escama dos olhos aí que foi a... Compliance legal é critério ESG, né? Não tem como fugir disso. Então, uma empresa que está se preparando para um ESG, né, que quer buscar recursos financeiros, etc., ela tem que estar ligada a risco o tempo todo. Né? Por exemplo, como que eu reduzo, mitigo um impacto ambiental que está atrelado a uma legislação? O melhor plano de ação que eu tenho é atender a lei. É, isso aí. Muito legal. Tocou no assunto que ESG tá quente, né? Tá cada vez mais, mas isso não é novo, né? Isso já existe há muito tempo, né? Só colocar o nome bonito e só que veio com uma força diferente porque tá vindo junto com os caras da grana, né? Então, quando aí veio os bancos na jogada, então, acontece. E aí quando eu costumo falar que o Ambileges, ele é a espinha dorsal, né, do ESG, né? Porque atende a legislação aplicável, no mínimo, né? O mínimo de qualquer coisa. E aí volta a dizer no assunto valuation. Como é que o cara vai aumentar o valuation da empresa se ele não atende lei? Se ele não sabe o que ele precisa atender? Olha o tamanho se ele está no escuro? Se o tamanho do passivo, ele não tem clareza nessas coisas. Como? Não tem como. Não é só produto. Não é um monte de outras coisas. Só pegando um exemplo rapidinho aqui, para não estender muito. Mês passado fui no Vale do Silício, na Califórnia, e ontem estava até conversando com você, Jason, dando um exemplo da Tesla, né? Empresa de parafuso, o carro elétrico, na verdade, tem 50% menos de parafuso do que carro tradicional. Então já vai gerar um impacto. Mas agora imagina o seguinte: quem produz carro elétrico versus uma empresa tradicional, olhando para o meu negócio de legislação. Como você imagina a complexidade de lei para uma empresa altamente tecnológica, carro elétrico e não sei o quê? Não é mais galvanização que é o problema. Não existe. É muito mais simples o processo. Ou seja, quando a gente vai para um nível estratégico falando de lei, ela também tem que aparecer lá e falar, isso aqui me incomoda, eu tenho que atender 500 leis. Peraí, o que a gente está pensando de novos produtos, de inovação, de tecnologia? Isso vai aumentar, vai diminuir o número de leis que eu tenho que atender? Isso aqui vai diminuir 300 leis. Peraí, isso aqui também é interessante para mim, porque, é menos controle que eu vou ter, é 300 menos controle que eu vou precisar ter. Exatamente. Você entende? Então isso tem que ser levado na mesa.
Porque... Alimentos tem muito disso também, né? Tem. O uso do leite, por exemplo, ele aumenta, assim, os regulamentos que você tem que ter. Isso. E aí, às vezes, dependendo do produto, algumas empresas optam por usar, por exemplo, leite condensado, que tem um número menor de legislações envolvidas. Então. Porque daí você tem essa escolha de aumentar um pouquinho o custo da matéria-prima para não aumentar o custo de produção. Por isso que atendimento legal está totalmente ligado a gerenciamento de mudança, né? O procedimento de gerenciamento de mudança de todas as empresas tem que incluir a avaliação legal. Muito legal, Muito legal bom. mesmo. Olha, a gente tem coisa pra fazer. Eu vou sair daqui já, tô enrolado. O Guedes vai querer me vender alguma coisa, a cara dele de alegre. Mas, Ele tá com a proposta ali no bolso, tá esperando terminar o Qualicast. Eu achei que é só pra gravar um podcast. Sem desconto, viu, Ju? Então, mas a gente fala disso, né, cara? É muito legal poder falar, porque muitas vezes o nosso ouvinte está no primeiro contato com essa discussão aqui. Esse caso que eu tô, essa persona que eu tô usando do cara da metalúrgica de 50 colaboradores. Às vezes ele não tinha nem pensado nisso. Às vezes tem uma galvanização ali, aquilo não dá para você descartar isso em qualquer lugar, né? Às vezes ele tem unidade de tratamento e quais são as legislações. Às vezes ele procurou a legislação do município, ele não entende que tem uma federal. Então é legal a gente poder falar disso e abrir os olhos desse cara para levar a consciência para a diretoria. E tem mais um ponto que acontece com relação a isso, que é importante a gente dar uma abertura, né? A gente falou muito das dificuldades desse cara que está atendendo a legislação, mas existe um outro ponto que a gente entra, né? Às vezes ele está atendendo a legislação, ele coloca a evidência de um atendimento legal, mas como saber se aquela evidência de fato cumpre o que a legislação pede? Como saber? Tem esse ponto. Né? Exatamente. Como que a gente faz a validação dessa evidência? Se a evidência está sendo validada... Legal. E mais uma vez, né? O cara às vezes não é especialista nisso, ele não tem essa segurança. E aí a gente tem um dos nossos produtos, dá essa segurança para o cliente fazer nesse trabalho de validação, né? Muito bom. Cara, muito legal. Gleison, Juliano, acho que a gente conseguiu abarcar bastante aqui do tema e falar um pouquinho sobre o aspecto legal, que é um tema chato, igual qualidade, a gente conseguiu, acho que, falar de um jeito que o cara não durma. Esse que é o grande objetivo. O cara tem que ouvir o podcast. Se a pessoa está correndo ouvindo o podcast, dormir e cair, então ele não pode, ele tem que se manter acordado. Passeando com o cachorro. Passeando com o cachorro, né? Igual a Jéssica, ou então lavando louça, deixa os pratos cair, dormiu, tá tão chato. Não pode, fique acordado com a gente. Mas é muito legal poder falar disso e eu fico feliz de trazer um outro tema ligado diretamente ao sistema de gestão, a qualidade, a excelência, a perenidade, porque a perenidade dos negócios, que qualidade e excelência é sinônimo de manter os negócios funcionando, tá? Então eu acho que isso é muito legal. Conseguimos falar disso, amor? Vamos pro resumo? Bora! Vamos lá, antes do Gleison ficar fazendo mais medo na gente, porque ele vai querer mandar mais proposta. Vamos pro resumo. Bom, nesse episódio a gente começou falando o que são requisitos legais. E aí a Ju e o Gleison explanaram aí pra gente. Depois a gente falou um pouco sobre para qual tipo de empresa seria aplicável. E chegamos a um consenso que todas, né? Tem um CNPJ, tem que cumprir requisitos legais. Depois a gente falou um pouco de como seria o processo de atendimento aos requisitos legais dentro de uma empresa. Então, a gente falou sobre entender o contexto da empresa, onde ela está inserida, para então entender as legislações que são aplicáveis a ela. E isso não é o suficiente, que também precisamos tomar ações nesse sentido para então estar em conformidade. E quais são as dificuldades de uma empresa que busca a conformidade a esses requisitos? A gente falou de interpretar os juridiquês, de garantir que a evidência sobre o atendimento da lei é suficiente. A gente falou sobre convencer a alta direção. A gente falou também sobre buscar a conformidade contínua no passar do tempo, em meio às mudanças da empresa e as mudanças das leis também. E fechamos falando sobre quais os problemas uma empresa pode ter se não tiver uma boa curadoria dos requisitos legais. Então a gente falou de auditorias, falamos de fiscalizações, multas, valor do negócio, reputação. E aí a gente explanou à vontade. Volta o Qualicast para ouvir o que a gente falou lá. É isso aí, muito bom, Moniz. Gleison, Juliano, queria agradecer vocês pela participação, cara. Queria que você deixasse o contato de vocês, né? Vocês vão ficar milionários vendendo coisa agora graças ao Qualicast. Eu quero comissão, tudo isso daí. Não, depois desse Qualicast, o valuation do Ambilegis subiu bastante. Subiu bastante, olha aí, ó. Então, eu queria que você deixe os contatos pra gente aí, por favor. Vamos lá, quem quiser entrar em contato com a gente através do e-mail comercial
@ambiplan.com.br. Ambiplan é ambi de ambiental com B mudo, plan de plano com N mudo. Então entre em contato com a gente através do e-mail, né? Eu vou ou no ambiplan.com.br, né? Ou tem um site, o Ambileges. Ambileges.com.br. Ambileges.com.br, tem todas as informações lá também. legal. Nosso blog, vários conteúdos bem bacanas. Muito legal. E o Instagram de vocês, como é que acha vocês? Ambileges, @Ambileges_. Ah, legal. Muito bom. Nós vamos deixar os links aqui, né, na isso. descrição desse podcast. Show. Então, se você não conseguiu captar aí, acesse o link lá do Qualicast para pegar os links que eles falaram aqui. É isso aí. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, você pode escrever para contato@qualicast.com.br pelo telefone, né, Moniz? Qual que é o número? 43 998 220077. Pode mandar um áudio que a gente toca aqui. Pode ser até da Argentina um áudio. Então, que a gente toca. A gente, claro, né? Depende do áudio, mas a gente vai passar aqui. Até, os franceses eu não sei se vou passar. Mas os argentinos. Eu passo, sim, gente. É uma piada. Os franceses não gostam da gente, né? Eles também não entendem o que a gente fala, então tá tudo bem. Mas agora tem um óculos do Google lá que tem a traduzir, legenda. Eles vão começar a entender. Que bom que não é um fone do Google ainda. Mas vamos. E quem quiser, ou até através do site, qualicast.com.br, pode me encontrar nas redes sociais no Jason AB, né? Ou a Monize Carla, que é o nome artístico da Monize. Irreal. Mas é Monize Carla Pérez, não é Pérez. Não é Pérez. É só Monize Carla. Poderia ser, mas não é. Mas não é. Agradecer ao ouvinte que veio ouvindo a gente até aqui, cara, que é muito legal o cara, às vezes escuta um termo novo, né? Você às vezes está na área da qualidade e fala, o que tem a ver aspecto legal com o meu negócio? Você sai desse Qualicast e fala, putz, tem muito a ver. Eu não sei se nós estamos cuidando disso, ou nós estamos cuidando bem, ou nós estamos cuidando mal. É legal colocar isso daí. Beleza? Gostaram de participar, gente? Muito. Queria agradecer vocês. Foi um prazer enorme e um privilégio, né? De estar aqui com vocês aí e todo esse tempo que a gente está junto aí. Tenho aprendido bastante com vocês, viu? Eu, como grande fã do Qualicast, né, participando, eu tô até tremendo um pouquinho. Porque ela ouve desde o primeiro. Eu ouço muito. Eu sou fã. Tá na frente de Jason, Monize, pra mim é uma experiência ímpar. Não, vai ter que dar autógrafo. Tem que dar autógrafo, faz o pix. Meu Deus. Muito legal, Ju. Imagina, é um prazer estar com vocês aqui. Gleison, muito obrigado. E eu quero terminar com uma frase que faz muito sentido para você que não conhecia aspectos legais ou conhecia pouco. O importante não é o que você descobre, e sim as providências que você toma. Philip Crosby. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Muito obrigada. Tchau. Muito bom, gente. Isso aí, gente.